Em particular, quando a gente está fazendo o processamento e tratamento de dados para incorporar dentro dos nossos sistemas, especialmente falando do processo de análise que a gente precisa fazer, geralmente a gente vai discutir maneiras estruturadas de fazer o processamento desses dados, que são o ETL ou o ELT. ETL significa Extract, Transform and Load, significa extrair, transformar e carregar. ELT são as mesmas siglas, só que numa ordem diferente. Ao invés de extrair, transformar e carregar, ele é extrair, carregar e transformar. E qual que é o objetivo dessas estruturas de processamento de dados? O objetivo é extrair, ou seja, puxar os dados de alguma fonte de informação consolidada. Então, por exemplo, no nosso caso, a gente vai querer baixar os dados que estão contidos no INAP para o nosso sistema, esse corresponderia à etapa de extrair, transformar, que significa que a gente vai aplicar algum tipo de processamento de dados, que se vocês fizeram os exercícios de manipulação, então vocês viram eu alterando o nome de colunas, pivotando as tabelas, alterando os tipos dos valores do campo, especialmente na base de DEB, e assim vai. Então, eu vou aplicar as etapas de transformação para que eu possa, por exemplo, normalizar os meus dados, fazer alterações para obter determinadas métricas, garantir determinadas estruturas, ou seja, fazer as etapas que eu discuti em manipulação de dados de limpeza e processamento. E por fim, carregar, que significa armazenar isso em algum outro lugar, em algum outro sistema, onde eu vou poder acessar o resultado desse processo já completamente limpo. E essas etapas, da maneira que eu descrevi elas, de extrair, transformar e carregar, é o que compõe o ETL, na qual a gente tem essas operações exatamente nessa ordem. E o ETL é muito usado quando eu tenho dados armazenados num determinado sistema e eu quero garantir que esses dados estejam normalizados e prontos para serem trabalhados para uma determinada análise em outro lugar. Então, aqui tem um exemplo do ETL, na qual eu tenho as minhas fontes de dados qualquer, eu extraio elas para uma área que a gente chama de área de staging, né, que é onde eu tenho os meus dados crus e eu preciso trabalhar esses dados. Esses dados são transformados e carregados num outro tipo de sistema, que geralmente é um data warehouse, e aí os dados que estão no data warehouse são então transformados, são, por exemplo, agregados para fazer as minhas análises de dados. Então, tudo isso aqui, essas etapas aqui do final que a gente está olhando, é o que a gente viu como OLAP, por exemplo, né? O ELT, por outro lado, vocês podem pensar, ok, você vai extrair e carregar, ou seja, você vai carregar a sua base como exatamente você extraiu ela. Então, você está basicamente carregando os dados crus e depois você vai transformar. Como é que isso funciona exatamente? Em essência, o que você vai fazer é, você vai simplesmente pegar os dados crus e carregar em algum outro tipo de sistema, e esse sistema geralmente é otimizado para processamento de grandes volumes. Então, o ELT é muito comum numa arquitetura de Big Data, né, que é quando você tem uma volumetria de dados muito, muito grande. E aí, o que você vai fazer? Você vai fazer as transformações quando você for fazer uma consulta, exatamente. Ou seja, os dados eles são transformados com uma ferramenta de análise e inteligência de negócio. Então, é como se eu deixasse guardado em algum lugar a maneira como eu quero que os meus dados sejam transformados para fazer um determinado tipo de análise. E os ELTs têm se tornado cada vez mais comuns nas soluções empresariais, apesar de o ETL ainda ser a maneira, as etapas de processo mais consagrada hoje na indústria.